comunicação e estrutura montadas, está na hora de apresentar o seu produto ao mercado, mas não sem um plano. Já dizia o A.G. Lafley que a execução é a única estratégia que o consumidor vê, e sem querer agoirar, cerca de 90% das startups não sobrevive no curto prazo, mesmo tendo produtos bem desenhados, inovadores e relevantes. Uma estratégia de go-to-market não é infalível, mas pode ajudar a prevenir uma série de erros ou surpresas desagradáveis. Assim, mesmo quando começa a ver a luz ao fundo do túnel, a Anitta ainda tem de conter-se um pouco mais, enquanto ultima os detalhes do lançamento do seu negócio. A partir de 4 pontos fulcrais, já trabalhados nas fases anteriores, que problema está a tentar resolver ou que benefício promete, qual o público-alvo, qual é a sua concorrência ou qual o grau de saturação do mercado, que canais de distribuição privilegiará, a Anitta foca-se na mensagem e na forma de a transmitir para chegar de forma mais eficiente e relevante ao seu consumidor final. Olá Billy, olá Ana, prontas para atacar o mercado? Vamos a isso, com força! Portanto, esta aqui, digamos, é ali o laçarote que pomos no final, ou seja, no final das fases do lançamento, porque aqui ainda a procissão vai a chegar, a sair da igreja e a chegar ao adro. Sim, esta é uma fase, eu diria que é a última fase. Eu acho que é a fase em que tu te lanças da piscina, lanças do trampolim para a piscina. Eu diria que é aquela em que tu estás lá e estás a avaliar, não é? Como é que tu vais atirar-te. Não é? Estás a ver onde é que vais pôr os pés, em que posição é que vais fazer o salto, pensas se dás 2 ou 3 piruetas ou se fazes um mortal. Ou se cais de pé só. Era uma fase muito excitante já, não é? Porque tu já começas a ver tudo a ganhar forma, tu queres, não é? Queres entregar, queres chegar ao mercado, queres que os consumidores comecem a comprar, mas ainda tens aqui de fazer um compasso de espera, porque ainda inclui muito, não é? Apesar de tudo, ainda inclui muito, porque nós focamos na parte de estratégia, na parte de planificar, na parte de começar a preparar a operação, e aqui nós temos de pensar na execução, como é que, de uma forma relevante, nós vamos chegar ao consumidor final, vamos fazer com que ele experimente o nosso produto e depois vamos fazer com que ele repita o consumo do nosso produto, se for o caso de repetição. Portanto, há aqui ainda muito trabalho, efetivamente, para se fazer, desde pensares na tua... transformar a tua estratégia de comunicação, desenvolver a tua estratégia de comunicação e depois transformá-la num plano de comunicação, pegar na tua estratégia comercial e transformá-la num plano comercial, passa por esses pontos em que, de uma forma criativa, pegas no teu conceito, no teu benefício e o transformas numa mensagem para o consumidor, tentas ver onde é que ele vai estar, quais são os canais que serão mais eficientes para chegar até ele, como é que queres estar presente em cada um desses canais, se vais fazer distinções, e provavelmente vais ter de fazer distinções, se vais fazer a venda direta, qual é o teu canal, como é que preparas esse canal, se vais fazer através de distribuidores, como é que tu queres ter a tua presença nos distribuidores, não é? Imagina, se tens a parte de retalho, tens de pensar como é que queres que o produto esteja apresentado, tens de pensar também na parte de como é que tu consegues endorsement, como é que tu consegues embaixadores, como é que tu consegues que falem do teu produto, que o posicionem da forma que tu o idealizaste. Portanto, eu diria que aqui é uma fase crítica, porque falava-me na introdução, é a execução, é aquilo que o consumidor no final vai ver e que vai, obviamente, trazer à vida tudo o que tivemos a fazer até agora em termos de estratégia. E um pequeno pormenor que mencionaste na questão do posicionamento a nível do retalho, por exemplo, se for um produto físico e que vai estar numa prateleira, também é uma coisa a ter em conta que não estamos a falar de uma startup, de um produto, quer dizer, a não ser que tenha muito dinheiro, mas não acho que seja onde se vai estar a investir o dinheiro, é que o produto vai ter que ser colocado por alguém que não faz parte da tua empresa, portanto tens que pensar também, e até já no passo anterior, que o packaging que escolheste, que seja um packaging fácil depois também aguentar na prateleira e que também seja visível, porque não vais ter os minions da Procter & Gamble aí a pôr aquilo tudo direitinho, cada dia sim, dia não. Portanto, é algo que também, ou seja, um pequeno detalhe a trazer, mas sim.
Eu diria que uma ferramenta que ajuda a um exercício, que ajuda a começar a pensar estes fatores todos ou estes momentos todos, é o Customer Journey. Se tu pensares naquilo que tu prometes, não é? Qual é a tua proposta de valor e pensas nos segmentos de consumidor, no segmento de público-alvo que tu definiste como sendo aqueles que tu vais prioritizar em termos de primeiro esforço, primeiras ações da tua empresa, do teu negócio. Se tu começares a pensar, ok, tu tens de reunir informação acerca de quais são os interesses, qual é o estilo de vida, que sítios é que frequenta, que informação é que pode ser relevante, que atributos é que vai valorizar. E ao pensares nisso, tu vais fazendo um bocadinho a rotina desse teu consumidor, e aqui ajuda a fazer das tuas personas, porque tu vais pensar em 2, 3 que podem ter aqui umas rotinas ou uns hábitos diferentes, e vais perceber, não é? Em que momentos do seu dia é que se enquadra o teu produto, em que ocasiões, em que contextos, e depois a partir daí tu podes começar a desenhar, ok, eu tenho de ser relevante, eu tenho de primeiro criar notoriedade, não é? Tenho de dizer que eu existo, depois tenho de dizer-lhe que existo e que sou adequada para aquilo que necessita, não é? Ou para aquilo que quer, ou que deseja, ou que o motiva, ou quer que seja, e depois assegurar que estou presente no momento em que ele está predisposto a tomar uma decisão de comprar ou de usar o meu produto ou serviço. E então, se fizeres esse mapeamento, vais perceber onde é que deves estar, como é que deves estar, que elementos é que vais ter de destacar, e o que tu falavas, por exemplo, não é? Se estiver numa prateleira de um supermercado, tenho de perceber quem é que vai estar à minha volta, qual é que é o circuito que o consumidor provavelmente vai fazer, onde é que eu vou conseguir destacar-me versus todos os outros que oferecem os mesmos benefícios que eu, que trabalho é que eu tenho de fazer antes, não é? Vai ser suficiente uma estratégia de comunicação baseada digital ou não? Pelo contrário, pode ser uma estratégia de embaixadores, de influencers, ou pode ser meramente relações públicas, ou pode ser através de third parties, não é? De B2B2C, por exemplo, não é? E, portanto, esta para mim é uma ferramenta muito interessante e que podes torná-la quão completa tu quiseres ou quão complexa tu quiseres, mas que te ajuda a pensar isso, não é? Fazer cenários e perceber o que é que deves fazer, como é que deves fazer, o que é que deves comunicar, como é que deves comunicar. Uma dúvida para quem, como eu, quer lançar um negócio, e para vocês as duas, na parte de criar notoriedade, vocês acreditam que é importante criar-se um buzz antes de lançarmos a marca e o produto, ou acham que ir direto? Qual é que, ou seja, vocês quando estão e começam às vezes aparece publicidade, a falarem alguma coisa, mas que não vos revela exatamente o que é, só vos dá tipo uns cheirinhos, acham que isso é importante ou não? Eu acho isso muito difícil de executar sempre. Eu lembro-me de estar em Espanha, tinha ido para a Espanha há pouco tempo e comecei a ver os M's, assim, que não sabia muito bem se era um M, se não era um M, porque todo o lado, não é? E durante semanas tu vias os M's todo o lado, e depois viste que era a campanha da Movistar, que começou não sei quantos meses antes até revelarem a identidade nova, o posicionamento. Nesse caso, comparativamente, tens a campanha da NOS, quando em Portugal mudou da noite para o dia seguinte, que era ótimos para nós. Eu não sei se vocês se lembram, e sei que há artigos sobre isto, do investimento que foi feito, brutal, enorme, mas sim, não houve qualquer tipo de aviso. E aí estás a falar também já de marcas que já tinham uma certa reputação, um peso institucional, assim, uma coisa, e que elas tinham orçamentos também milionários e que podiam dar-se ao luxo de fazer este tipo de coisas. Eu acho que depende, se tu estiveres a falar de um produto de nicho, não é muito dirigido a uma certa audiência, tu podes começar com um certo teaser, mas isto de começar com um teaser pode não gerar o impacto que desejarias, não é? Porque implica esforço, implica investimento, implica uma estratégia concertada também para ir construindo ao longo do tempo. Se tu já tiveres formas de assegurar que consegues fazer uma segmentação muito eficaz, não é? E estás realmente dirigida àquilo, tens um storytelling muito forte que te permite manter o interesse e ir realmente... Mas é algo extremamente difícil de fazer, e estás a falar de começares um negócio
em que tu já tens de ter, ou tens skills, tens competências muito fortes em termos de criação de conteúdo e de gestão deste conteúdo à partida, ou então tens de contratar alguém que te faça isso e, portanto, também é um investimento substancial. Normalmente, quando lanças, há um bocadinho da teoria vamos fazer aqui um Big Bang, né? Um primeiro grande impacto e vamos consertar tudo para assegurar que acontece nos vários canais, nos vários pontos de comunicação, nos vários pontos de contacto, que vai acontecer em simultâneo, para assegurar que realmente fazes barulho, e principalmente porque tu tens tanto ruído neste momento que eu acho que faz mais sentido criar ali um impacto e depois dar continuidade a esse impacto do que começar assim, do que tentar fazer teaser. Mas também podes ter optado por fazer um piloto e, portanto, se fizeres um piloto podes fazer as coisas numa dimensão mais pequena, mais controlada, em que o que tu estás a fazer é ganhar informação, não é? Adquirir a informação, ir testando, para depois, quando resolveres escalar, já teres informação, já teres mais dados, já teres tudo muito mais consistente e robusto. Eu penso que os teasers funcionam muito bem em algumas escalas. Por exemplo, ocorre-me a ideia do teaser da Friends Reunion, porque estamos a falar de uma marca gigante, a HBO, estamos a falar de protagonistas com milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, com muita visibilidade, portanto, acho que tinha tudo para correr bem ao nível do teaser. Agora, se tu fores uma marca pequenina, às vezes tu fazes um grande lançamento convencida, ou pelo menos o teu objetivo é chegar a muita gente. Fazes um grande lançamento e esforças-te imenso e depois as peças todas para alinhar para naquele dia lançares. E depois se calhar chega a uma fração das pessoas que tu querias, portanto acaba por ser quase um piloto. Portanto, acaba por ser quase uma amostra daquilo que queres e eu acho que provavelmente trabalhar com teasers, com amostras mais pequenas e se calhar também com outro tipo de conteúdos ou produtos ou serviços, não sei se funciona assim tão bem e também não sei se o investimento vai ter o retorno que nós imaginamos que possa vir a ter. E por isso diria, se tivesse que resumir, se calhar funciona bem em marcas com muita visibilidade, com mesmo muita presença, muita visibilidade e com muito dinheiro. Eu acho que então para marcas de nicho, acho que funciona muito bem envolver as pessoas no que é os bastidores do produto ou do serviço que vais lançar. Acho que as pessoas gostam de se sentir envolvidas e ficam mais empenhadas. Não vou dizer seja que produto for, mas eu acho que as pessoas em geral gostam de ter a sensação de que fazem parte daquela história e sabem coisas do que é que está a acontecer por detrás. Sabem o processo, conhecem o processo. Eu noto que as pessoas gostam muito de ver o processo, gostam muito de ver qual foi o teu caminho, como é que pensaste as coisas, como é que resolveste as coisas. Gostam muito de ver as coisas em que tu não acertaste, por exemplo, porque, lá está, aprende sempre qualquer coisa e as pessoas sentem-se muito mais envolvidas, sentem-se parte do projeto. E uma pessoa que é parte de um projeto, de uma marca, vai ser depois um evangelizador. E vai passar, olha, eu tenho aquele produto, não sei o quê, por exemplo. Mas em geral eu acho que as pessoas gostam muito de ter isto. Olha, falando da minha experiência, por exemplo, na minha newsletter, a dada altura, eu perguntei às pessoas o que é que queriam ver mais. E a maioria das pessoas dizia-me, eu gosto de ver o behind the scenes, gosto de ver como é que fazes os teus trabalhos, gosto de ver como é que chegas àquelas ideias, gosto de ver coisas do processo, coisas que estão por trás e são aquelas coisas inacabadas e que têm mais, espelham mais a tua própria realidade, não é? Porque quando tu vais e vais polir bem os conteúdos que vais pôr no Instagram, por exemplo, por trás tens toda uma série de coisas ou que ficaram fora do enquadramento ou, sei lá, de pessoas despenteadas e mal vestidas e não sei o quê. E, por exemplo, no meu caso, se calhar eu vou fotografar um bordado ou uma ilustração de uma maneira para a ilustração ficar mais nítida, para a ilustração ficar mais limpinha, se calhar depois tenho que passar um bocadinho no Photoshop, não sei o quê, e dá-me um produto acabado todo muito bonito. Mas as pessoas envolvem-se muito mais se virem como é que chegámos lá e gostam. Traz a autenticidade por um lado, não é? Mas por outro lado também é o entretenimento. Tu tens uma história que estás a contar, não é simplesmente
algo que aparece por magia, tem ali E as pessoas certo... sentem-se parte do processo. Sim. Tipo, Há um partilhaste exemplo giro comigo de... essa coisa, partilhaste comigo esse segredo, vá, entre aspas. Essa é uma estratégia interessante. Há uma marca que agora já tem uma dimensão muito, muito interessante, mas que começou underground, completamente underground, que é a NYX Makeup. Então, era só de bastidores, não era? Se tu sabias que havia, aliás, não sabias, não é? Muito pouca gente conhecia, eram só certos artistas que usavam ou que ajudavam a criar os produtos e, portanto, depois dentro de certas comunidades, de uma forma muito exclusiva, muito secreta, era a maquilhagem que se usava, não havia brick and mortar, não é? Não havia lojas físicas, não encontravas à venda online, mas começou completamente underground, não é? A marca fazia questão de não estar visível, ou seja, de ser uma marca que tu só encontravas se estivesses dentro do meio, ou se soubesses que... O segredo mais bem guardado. Mas isso foi criando uma certa aura de exclusividade e de tribo, não é? Aquela tribo ali, aquela tribo urbana, usa esta marca especial e que tu não encontras em todo lado e que tens de estar por dentro para saber onde é que vais encontrar. Isto é uma estratégia muito interessante, não funciona em todas as áreas do negócio e depois implica muito bem escolheres qual é que é a comunidade onde tu a vais inserir para depois ela gerar esta notoriedade e esta vontade de a encontrar, não é? Porque agora já encontras de forma generalizada, não é? Tipo, até na Amazon já tens NYX à venda, mas quando começou era isto e, portanto, pode ser também uma estratégia interessante de encontrares aquela comunidade onde tu vais colocar primeiro o teu produto e depois a partir daí ele ganha um bocadinho de vida própria, de uma forma que não é mágica, implica muito trabalho por trás também, mas vai ganhando esta parte de ser uma marca atraída, que atrai, que se deseja, consegues a partir daí. Para sumarizar o que estava a dizer a Billy e também agora Ellie, a questão de storytelling, eu acho que cada vez mais, é verdade que é uma palavra também cada vez mais ouvida, mas é muito importante e que nós todos gostamos de uma boa história. Era uma vez, não é? Nós desde pequeninos que os nossos pais nos punham a dormir contando uma história e não é a ideia, não queremos pôr os nossos consumidores a dormir, mas sim, os nossos consumidores gostam de saber e gostam da ideia de ver uma história, de haver pronto, a introdução, um meio, o que é que está a desenvolver, ou seja, isso, quem consegue ter um bom storytelling consegue de facto também ter uma boa marca. Já faz parte da expectativa, não é? No sentido em que a marca não pode ser vazia, tem uma função também de entretenimento e que sim, que vem de trás, não é? A parte da narrativa vem de trás, foi assim que nós sobrevivemos também e evoluímos enquanto humanos, mas tem ganho, eu acho que tem ganho também palco nas últimas décadas e faz uma necessidade de satisfazer também este lado de entretenimento que os consumidores esperam. Nós temos estado a falar, sobretudo, muito focados em produtos físicos. Também falámos em distribuição, em lineares nos supermercados e eu gostava também de deixar claro que todas estas estratégias se aplicam também a serviços e a produtos que não são físicos. Por exemplo, ao nível dos serviços, uma coach que se esteja a lançar, por exemplo, faz todo o sentido envolver a audiência que vai construindo no processo para se lançar como coach, para tornar esse negócio o centro da sua atividade, por exemplo. E quem diz coach pode dizer outras coisas. Estava aqui a ocorrer-me também, por exemplo, a Saponina que nós já entrevistámos, que também vai mostrando um pouco da produção. Também me lembrei de uma marca que será, enfim, concorrente da Saponina, que é a Musa, uma marca do Fundão também, de cosmética natural, e também mostra muito dos bastidores da produção, de toda a operação, e sobretudo mostra que são pessoas que estão lá, são pessoas, aquilo não é uma entidade enorme, não é uma Coca-Cola, não é? Em que tu se calhar queres fazer uma reclamação e não sabes para onde escrever. Ali é uma pessoa que está ali de trás, que tem problemas, que fica doente, que vai mudar de casa, portanto são pessoas, e eu acho que a audiência também gosta de ver isto.
gosta de apoiar este tipo de iniciativas, gosta de se sentir parte desta aventura e saber que, pronto, que as pessoas são pessoas. Acho que há também um ponto importante que é o ponto da confiança. Uma das estratégias que tu podes seguir nesta altura, uma das formas de executar também pode ser através de parcerias ou através de associar-te a serviços ou produtos complementares ou parceiros que possam ajudar a, por um lado, criar notoriedade, apresentar, gerar trial, a experimentação, e que, por outro lado, também ajudem a complementar serviços que possam ter, não é? E aqui há duas formas muito imediatas. Uma, ou é procurar pontos onde o nosso produto pode ir acrescentar valor, não é? E pode encontrar ali já estruturas já estabelecidas de distribuição, por exemplo. Ou, por outro lado, também criar parcerias ao nível de divulgação ou que sejam, por exemplo, mais institucionais, digamos assim. Se pensarmos em quem é que poderá, de classes profissionais, recomendar os nossos produtos, não é? Podemos aqui encontrar formas de, por um lado, diferenciar, por outro lado, chegar de uma forma mais especializada, mais direta a potenciais consumidores, indo buscar nutricionistas, indo buscar farmácias, indo buscar certificações e a classes profissionais, a fóruns que possam ajudar a promover através de recomendação o nosso produto. E esse lado de B2B2C também funciona muito, quer se estiveres a falar de um produto físico, quer se estiveres a falar de um serviço, não é? Eu lembro quando comecei com a parte de consultoria, também foi através, uma das formas de angariar clientes era, por exemplo, através da AEP, Associação Empresarial, em que tinha os seus associados que iam até a AEP para buscar à procura de certos serviços e depois daqueles serviços que não estavam contemplados pela AEP, eu poderia oferecer-me. E, portanto, não ir através da AEP funcionava não só como uma fonte de possíveis clientes, mas ao mesmo tempo também uma forma de acreditação, quase. Por acaso, agora com esse ponto que levantaste, importante é, na estratégia do go-to-market e onde é que vamos querer estar disponíveis, é os marketplaces, que cada vez mais, principalmente a nível de produtos, claro que a nível de serviços já tínhamos, já existia plataformas onde haveria um conjunto de vários diferentes coaches ou consultores, mas a nível de produto, principalmente com a pandemia, o ano passado, houve um aumento enorme de marketplaces para produto físico, em que já tem uma estrutura para toda a distribuição e que a pessoa pode beneficiar do mesmo. Não, exatamente. Eu estava a pensar também na história das parcerias, lembrei-me também do sharing is caring. Por exemplo, a Bambu, não sei se vocês conhecem, é a subscrição das escovas de dentes de bambu. Eu sou cliente deles e quase todas as escovas de dentes que me chegam trazem ou uma amostra de um outro produto ou um cupãozinho, um postal a apresentar outra marca, e também são produtos relacionados. Por exemplo, ocorre-me que há uns tempos vinha um penso higiênico com materiais amigos do ambiente e da agricultura biológica e portanto são produtos mais ou menos complementares, mas sobretudo cuja filosofia se alinha muito bem. Sim, isso é um ponto fulcral, assegurares que está em linha com a tua promessa e com o teu posicionamento e com os valores e princípios que determinamos há umas fases atrás, e assegurar essa consistência e assegurar que enquadra com o território e com a experiência que a marca pretende comunicar e pretende proporcionar. Portanto, fase pré-mergulho do nosso plano de negócios, do lançamento de um negócio próprio, e pensar com o go-to-market, que é exatamente como é que nós vamos para o mercado e como é que vamos fazer chegar o nosso produto, o nosso serviço ao consumidor final, e que é importante, recapitulando estes pontos que fomos falando, de transformar a estratégia de comunicação em plano de comunicação, transformar a estratégia comercial em plano comercial, pensar na forma como vamos criar ferramentas que nos permitem depois concretizar também esses planos, que tipo de ferramentas de comunicação, no ponto de venda, em
digital, offline, o que quer que seja, portanto, importante considerar isso. Eu acho que aqui um ponto que às vezes não está tão presente é que isto não é o ponto final. Eu lembro quando comecei a fazer planos de lançamento de marcas e uma das perguntas críticas sempre que eu tinha de fazer o plano e ter a aprovação do plano era what next? Portanto, tu não fazes um plano de lançamento sem teres um plano de leverage, sem teres um plano de, ok, primeiros 6 meses após o lançamento fazes a tua avaliação e já tens previsto um refresh, um produto novo ou um canal novo ou algo, ou seja, tu vês sempre isto. E eu lembro-me de fazer estes planos com métricas, obviamente, o meu objetivo é chegar a estes números nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, nos primeiros 3 anos, ou seja, fazer financials depois, com base nisto, mas tendo em conta o que é que eu vou fazer para lançar, mas o que é que eu vou fazer 3 meses, 6 meses ou um ano e meio a seguir, e portanto obviamente que isto depois vai sendo reavaliado conforme mas isso são outras núpcias ou outro episódio. Lá está, não é um sprint, é uma ultramaratona. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou ainda no Facebook como Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como alice_in_wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, que no Instagram está como Rita Ana. Até para a semana, meninas! Até para a semana! Até para a semana!